Gálatas capítulo 3. Apesar de estar anotado ali o 2, não é esse slide mesmo, tem muita coisa em comum. Já estão todos eles também no nosso site, tá, irmãos? videirabh.com.br. Você pode acompanhar, mas eu quero ler aqui com os irmãos todo o capítulo 3. Talvez nesse início você pode pensar assim, que parece que anda e não sai do lugar, fala as mesmas coisas e já tem acho que umas 6 semanas ou 7 falando a respeito de Gálatas, e ainda estamos no começando agora o capítulo 3, mas é porque toda a base do livro de Gálatas está nesses 3 primeiros capítulos. E na verdade estão aqui nesse livro de Gálatas, é um livro especial, porque está aqui na verdade a base do Evangelho. Coisas básicas, coisas que nós temos clareza disso, e revelação vai mudar completamente a sua vida cristã. Então acompanha comigo lá, Gálatas capítulo 3, verso 1. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? A pergunta simples, fácil de responder com a boca, mas não no dia a dia. É simples você responder: pastor, é claro que foi pela fé. Você crê com o coração e confessa com a boca e você está salvo, não é assim que Paulo ensinou? E aí Jesus falou também para ser pregado o Evangelho, e também aquele que crê, como consequência, ele vai se batizar, e aí ele também é salvo. Mas no dia a dia, você tem realmente essa clareza? Ou você, como a maior parte das pessoas, tenta ir buscando no dia a dia uma aprovação de Deus? Porque esse é o pensamento espírita, e é o pensamento de grande parte dos irmãos católicos, por exemplo, que buscam uma aprovação, ou uma salvação, ou um aperfeiçoamento por conta do que faz. Mas isso não é bíblico. A base toda é Jesus. Então você é pecador? Não. Você era pecador, mas agora você foi justificado em Cristo. Se você foi justificado em Cristo, agora você é justo. Pastor, mas não é a mesma coisa? De maneira nenhuma. Se você pensa que você é pecador, o que pecador faz? Peca. Então se você pensa só pecador, você vai viver em função de quê? Pecado. Você vai viver como grande parte dos crentes. Pastor, isso é pecado? Eu posso fazer isso? É pecado ou não é pecado? Mas se você é justo, você já tem uma clareza. Pecado está resolvido na minha vida, eu não estou preocupado com o pecado. Eu não fico atrás de pecado, eu não fico vivendo em função do pecado, e eu não fico procurando o que é ou o que não é, porque ele fala no meu espírito. Eu já sei o que é pecado e o que não é. Quando eu estou para fazer, algo acontece dentro de mim, e mesmo quando não é pecado, mas simplesmente Deus não quer que eu faça, por alguma razão. Mas aí eu sinto, às vezes, um aperto no coração, sinto um peso no meu espírito. Enfim, a pergunta é muito simples, que Paulo está querendo dizer. Mas ele está puxando um pensamento que era um pensamento teológico deles. Falar para os irmãos, teologia é uma coisa que pode te esclarecer muito, mas na maioria das vezes afunda todo mundo. Tanto eu me lembro de um pregador, ele é brasileiro, mas vive a vida toda nos Estados Unidos. E quando ele está pregando, ele sempre faz essa pergunta, né? Tem vários seminários, mas eu não sei se você conhece crente que tinha uma vida cristã jóia, e entrou para o seminário, acabou, o sujeito acabou. Era para ele ter melhorado, mas ele piorou. Aí ele até pergunta: seminary or cemetery? É seminário ou cemitério? Porque o sujeito estava bem, mas ele foi para o seminário para aprender mais de Deus, enterrou, morreu.
Por quê? A Bíblia fala, pastor, mas o que é isso? O que acontece? É que a letra mata, filho, o Espírito é que vivifica. A letra mata. Então você fica ali no seminário em função de letra, isso mata. Tem gente que fica decepcionado demais com o nosso seminário da videira. Ele vai frequentar o seminário e ele fica assim, mas é só isso aqui? Porque parece que não é muito profundo, sabe por quê? Porque o nosso intuito não é de ficar ensinando teologia, não é. Nosso intuito, nós temos um seminário que ele é inspirativo, ele não é teológico. Tem vários outros teológicos, mas o que nós percebemos é que esses, quanto mais teológicos, parece que mais morto o sujeito fica, mais sem vida. E o que nós queremos? O que nós entendemos que é a vida cristã? Aqui Paulo estava combatendo uma teologia, não que a teologia por si só é errada, ele estava combatendo uma teologia errada, colocada por crentes judaizantes, pessoas que acreditavam em Jesus, que falavam de Jesus, mas que queriam trazer de volta a lei do Antigo Testamento para o Novo, para o Evangelho. Não era isso que Jesus havia ensinado. E ele coloca, eu só quero saber uma coisa de vocês. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, é pela carne agora que acabareis? Porque esse é o problema de muitos crentes. Ele converte, ele tem clareza que tudo é pela fé, tudo é pela graça, tudo é pelo Espírito. É assim que ele converteu. Mas o que ele pensa? E o que muitas vezes ele é ensinado, isso é que é pior, ele é ensinado assim. Que não pode ser assim tão fácil. Agora, meu irmão, que você é crente, agora que você se converteu e se batizou, agora você tem que mudar muitas coisas. Agora você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para andar em santidade. Alguém já escutou isso aqui? Eu já escutei isso demais, eu fui ensinado dessa maneira. Mas eu te pergunto, quem que consegue andar em santidade? Você consegue? Você se esforçando consegue andar em santidade? Quanto mais você tenta, mais decepção você tem. É ou não é? Quanto mais você se esforça, mais frustrado você fica. É o que Paulo está falando. Peraí, você é tão insensato assim, você começa no Espírito e agora você quer crescer em Deus, você quer ser aperfeiçoado na carne. Não é assim. Não é pelo seu esforço. Como ele mesmo ensinou, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Glória a Deus. É pelo Espírito de Deus. É pela dependência de Deus e na graça de Deus. Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? O que é obra da lei? Esse capítulo 3 aqui trata a respeito da lei. E esse pensamento pode ficar conosco. Você mesmo depois, na hora que eu estiver falando, você mesmo pode ir passando, porque eu vou ficar aqui na palavra mesmo, não vou ficar bem ligado no slide não, mas você vai acompanhando aí. Bom que você preste atenção na palavra também. Olha só, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Às vezes você fica assim, aqui é graça, não é lei, que não sei o quê, que graça é bênção, que lei é maldição, que isso é aquilo. Aí você pode pensar, esse negócio de lei é uma praga. Nunca prestou nem presta. Para que existiu isso então? Ora, Deus trouxe a lei e colocou a lei por alguns motivos. Vamos falar de coisa natural. O que te faz saber se algo que você está fazendo é crime ou não? A lei. Ah, mas a lei trouxe o pecado. Claro que não. Se está escrito na lei que você não pode roubar, por acaso você é ladrão? Porque está escrito na lei? Não. Você vai ser ladrão se você roubar. Não vai acontecer nada com você se você não roubar. Mas se roubar, está escrito. Então alguém vai lá e vai exercer essa lei. Aí chega uma polícia e vai exercer aquela lei. Mas o pecado veio pela lei? Não. Mas a lei demonstrou
o pecado. A lei deixou o pecado de forma clara. Mas para que então? Para amaldiçoar o homem? Não, para abençoar o homem. O problema é a maneira como muitas vezes é olhado ou encarada a lei. Se o sujeito, o princípio básico da lei, ou a função básica, era que a pessoa olhasse para a lei, reconhecesse a sua incapacidade e clamasse a Deus. Não era assim, não roubarás, e não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar. Quando você fica assim, o que o sujeito faz? Não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, pequei. É assim que funciona. Fica sempre em função daquilo, acaba caindo naquilo. Mas a lei, a intenção de Deus, era que ela fosse vista como uma promessa. Não roubarás, eu te prometo. Você não vai roubar, eu estou com você. Essa era a intenção de Deus. Só que o sujeito vê a lei e fala, não roubarás. E ele pensa, é uma determinação para mim, eu não posso roubar. Depende de como você vê. É básico isso na vida cristã. A maneira como você enxerga as coisas. A maneira como você enxerga você mesmo. A maneira como você enxerga a Deus. Se você enxerga a Deus como alguém, por exemplo, que castiga, que basicamente todos nós fomos ensinados desde quando criança. O que você pensa? Que Deus é esse sujeito da lei, é um juiz muito severo, que está esperando, ele está louco para a primeira oportunidade que eu der um deslize, ele me frita. Mas se você vê Deus como um pai de amor, você sabe que ele não está esperando o erro seu. E que ainda que você errar, ele vai te ensinar. Ele pode te exortar, ele pode te disciplinar. E a disciplina é um ato de amor. Você já viu ou conhece alguém, filhos de pessoas aí, por exemplo, que são rebeldes? É característica comum. O sujeito rebelde é o que não foi disciplinado na infância. É o que não encontrava limites. Aí você pensa, a disciplina é algo ruim. Não! O filho que foi muito disciplinado é o mais ligado ao pai. É o mais amoroso com o pai, é o mais obediente, é o que mais tem senso de limite. Por quê? Porque foi muito disciplinado. E por ser muito disciplinado, ele se sente muito amado. Porque é bíblico. O pai disciplina o filho que ama. Mas o que é deixado de lado já não é filho, é bastardo. Ele é simplesmente abandonado. Ele é deixado de lado. Agora, a lei, por exemplo, se você a vê como uma promessa, você entende que Deus nunca foi nem será o seu adversário, mas Ele está trabalhando em parceria com você. Não matarás, eu te prometo. Não cobiçarás, eu te prometo, fique em paz, você está comigo, você não vai cobiçar. Você não precisa, porque eu vou te suprir. Agora, se você vê como uma grande determinação, uma grande lei, não cobiçarás. Meu Deus, não posso cobiçar, não posso cobiçar. Nossa, mas esse computador desse irmão, hein? Pronto, pecou. Cobiçou, porque é dele, não é seu. Às vezes a gente acha que cobiça é só questão de mulher ou de marido alheio. Não, é qualquer coisa. É qualquer coisa que não é sua, que é de outro e você desejou. Você viu um relógio bonito do irmão. Ah, eu queria ter um desse. Problema. Pecou. Agora, quem aguenta isso? Quem que consegue obedecer isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então era para o sujeito olhar para a lei e falar, Senhor, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Aí o que Paulo está falando aqui? Você quer começar pela graça. Mas você quer depois caminhar, ser aperfeiçoado pela lei, você não consegue cumprir as exigências da lei. Para ser salvo, talvez fica claro para você. Mas vamos ser honestos, o problema para nós aqui não é ser salvo. Ser salvo você tem clareza que é pela graça. Não vamos falar de salvação não, até porque já foi falado. Vamos falar de santificação. Santificação pela graça. Como que você faz para crescer em Deus? E para ser cada dia mais santificado? Porque isso aí é algo que relativamente depende de você. Você vai fazer se você quiser. Se você desejar. Ah, pastor, eu quero crescer no Senhor. É porque tem crente, por exemplo, que o sujeito é crente há 10, 15, 20 anos,
mas continua às vezes com as mesmas práticas. E práticas que não estão muito de acordo com a palavra. Então você percebe pessoas que se convertem com 1 mês, 2, 6, 1 ano, ele já mudou todo o vocabulário dele, é o que Paulo ensina. Peraí, irmãos, os coríntios lá, calma, o que rouba, não rouba mais, para com isso, você mudou de vida. O que mentia, para de mentir, irmãos, feio. Hoje para nós é um negócio assim, o cara está na igreja e ainda está roubando. Acontece, você já viu que você esquece Bíblia no prédio de igreja e ela some? O que você acha que aconteceu com ela? Ela foi arrebatada, bicho levou. Não, um irmão levou. O irmão guardou. Guardou na casa dele, para uso próprio. Mas é melhor você benigno, o irmão guardou, ele só não lembrou de te devolver, mas ele guardou. Acontece. Por quê? Ok, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Mas você já viu que parece que uns se aperfeiçoam muito rápido e outros parece que não querem? Olha, Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas quem pode impedir Deus de fazer essa obra? Só você. Você pode. Ele vai até onde você deixar. Aonde você não deixar mais, ele não muda. Então, se você deixar ele mudar as suas vestimentas, mas não mudar o seu vocabulário, ele não vai mudar. Se você deixar ele mudar a sua agenda, mas não mudar os seus relacionamentos, ele não vai mudar. Agora, se você deixar ele mudar tudo completamente, ele vai te ensinar a mudar completamente tudo. Mas não é pelo seu esforço. É simplesmente com a sua autorização. A obra quem faz é Ele. Quem é que te salvou? Ou quem é que te chamou? Foi você ou foi Deus? Deus. Pois se a glória é dele na salvação, a glória é dele na santificação, ele é que te chamou, ele é que começou a obra, ele é que vai terminar, e ele é que vai fazer durante todo esse processo. O que nós, pastor, então não preciso fazer nada. Não, claro que não, é isso que os Gálatas, que os romanos falaram para Paulo. Ora, mas se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vão pecar mais. Não, porque quem foi amado, e quem entende a obra de Jesus na sua vida, quem entende que você ganhou um pai que te amou com esse amor extraordinário, e sabe que o pecado desagrada o seu pai, não faz sentido nenhum você pecar mais. Não, eu vou pecar mais para ele exercer mais graça. Peraí, mas o pecado fere ele. O pecado fere a santidade dele. Ele me amou dessa maneira, eu sou constrangido a amá-lo também. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E também não faz sentido nenhum você querer fazer obras ou boas obras para poder ser aceito pelo seu pai. Porque nada vai mudar a realidade que ele é seu pai. Percebe isso? Como que você faz hoje para você deixar de ser filho do seu pai? Tem como? Mas se você entrar com um processo na justiça, para tirar o nome dele do documento, para deixar de ser pai, você não quer mais ser filho do seu pai nem da sua mãe, você quer escolher outro. Não tem jeito. Não tem como. Você pode não ter acesso à herança dele, por exemplo. Mas o seu pai, se quiser te riscar da vida dele, é impossível. Ele não consegue. Ele não consegue pela lei, ele não consegue pelo esforço dele, ele não consegue em instância nenhuma, em país nenhum do mundo. Não tem jeito. É isso que Paulo fala. Será o quê? Será o nosso pecado? Será a altura ou a profundidade? Será o quê que poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nada. Paulo é o sujeito que mais entendeu isso, que mais entendeu a verdade do Evangelho. E é mais uma demonstração da graça, sabe por quê? Porque ele não andou nem um dia com Jesus, não conviveu com Jesus. Mas você pega a sua Bíblia, você pega o seu Novo Testamento, e mais da metade dele foi escrito por Paulo. Por quê? Porque quem mais teve revelação do que era uma vida com o Senhor foi Paulo. E aí, para quebrar essa coisa que existe até hoje,
de que esse negócio de graça é coisa recente, é novo, ser justificado pela fé, não, mas antes não era assim, antes era Deus que escolhia, ou antes não funcionava dessa maneira, dependia do esforço da pessoa, porque Abraão foi salvo quando ele justificou Isaac, quando ele sacrificou, foi para sacrificar Isaac, e aí Paulo pega e ensina aqui, verso 6, Gálatas 3:6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando que Abraão converteu? Quando ele foi salvo? Quando ele creu em Deus. Ele creu em Deus. A Bíblia diz isso lá em Gênesis também. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Foi Abraão que se justificou? Não. Foi dado a ele a justiça. É como se Deus estivesse fazendo assim, ele sonda os corações, aí ele fala com Abraão, e Abraão crê. Quando Abraão crê, ele fala, então agora eu te dou a minha justiça. E Abraão então se torna, a partir daquele momento, alguém justo. É porque ele era bom. Ninguém é bom. Ninguém. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é bom. Pode falar, ninguém é. Não tem ninguém que é bom. Pastor, que isso? Eu sou bonzinho, né? Não, você é ruim. A Bíblia fala que você é ruim. Todos nós. Quem falou isso foi Jesus. Chegou lá o sujeito, o jovem, para ele e falou, bom mestre. Falou, por que você está me chamando de bom? Não tem ninguém que é bom. Bom só tem um, é Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Você canta isso aqui. Em todo tempo, Ele é bom. Mas as pessoas sempre vão te decepcionar. Sempre, todas elas, familiares, pastor, líder, todo mundo em algum momento, mas você não foi salvo pelas pessoas e nem vive pelas pessoas, você foi salvo pelo Senhor e vive pelo Senhor, Ele é que é o seu Pai, você não precisa nem depende da aprovação das pessoas, Deus já te recebeu, se Ele te recebeu é porque Ele te aprovou, e você não precisa fazer mais nada, para obter uma medida maior disso. Não tem jeito de Deus te amar mais. Também não tem jeito de Deus te amar menos. Ele te ama. E ponto. Pastor, mas eu não consigo entender. Nem eu. Ninguém entende. Você vai entender o dia que você estiver com Ele lá. Talvez você entenda. Talvez Ele te dê uma explicação que seja clara o bastante para você entender. Mas por que Deus ama? Ora, porque um pai ama um filho que é bandido e que faz enormes atrocidades, um filho que é assassino? Como que o pai desse sujeito ama ele? Porque é pai, só por isso. Saiu de mim, é meu filho, faz coisa errada, é desobediente, não age de acordo com o que eu ensinei, mas nada muda a realidade de que é meu filho. É assim, é algo automático. Ama-se automaticamente, ama-se gratuitamente, mesmo que o filho vá contra o pai. Como que você arranca esse amor? Como que você separa esse amor? Como que você aumenta ele? Como que você diminui ele? Não muda. O fato de amar e a medida de amar não muda. Não, pastor, mas quando o filho é obediente, você ama mais. Não, você se alegra mais. Mas você ama do mesmo jeito. A medida do amor é a mesma. Só que uns dão mais trabalho do que os outros. Uns dão mais alegria, outros dão mais dor de cabeça. Mas são amados da mesma maneira. É assim. Sabei, pois, os que são da fé. Esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Está aqui uma coisa, nós falamos de judeu, está aqui uma coisa que o judeu não entende. Ele acha que Deus o escolheu e restringiu a salvação a ele. Não é verdade. Existe uma relação especial de Deus com Israel ou com os judeus? Sim, existe. Qual é essa relação especial? Deus criou a todos e todos se perderam. Ele quer, como Jesus falou, ajuntar a todos debaixo das suas asas como a galinha ajunta os pintinhos.
Mas para isso, ele escolheu um povo para representá-lo. É o seguinte, eu escolhi fazer por meio do homem, então eu vou escolher um povo. O povo que eu escolhi são os judeus, é o povo de Israel. Eu escolhi para representar a minha vida, para representar o meu nome. Qual a intenção de Deus com isso? Era que um amalequita, por exemplo, olhasse para um israelita e falasse: eu quero ser como ele, eu quero servir o Deus dele. Ele é diferente, ele anda diferente, ele é abençoado, o Deus dele é diferente do meu, eu quero servir a ele. Só que o que muitos dos judeus entendem? Deus é meu, é propriedade minha, e você não tem direito. O que acontece quando Jesus vem? Jesus abre isso de uma maneira que hoje quem tem essa representação é a totalidade da igreja. São os crentes e os judeus. São esses representantes do Senhor. Os irmãos conseguem entender isso? Agora, de quando é isso? Desde Abraão. Peraí, eu estou fazendo uma aliança com você, você vai começar um povo, que esse povo vai ser meu, vai expressar a minha glória, a imagem e semelhança, para exercer domínio. Eu escolhi você, estou fazendo uma aliança com você. Mas em ti, por meio de ti, serão abençoados todos os povos da terra. Qual a intenção de Deus? É salvar quem? Todos os povos da terra. Não é algo separado, exclusivo para judeu, para um ou para outro. Não é. A intenção era todos. Que vão ser salvos de que maneira? Sendo bons cidadãos? Não. Sendo pessoas de coração bom? Não. Sendo pessoas generosas? Não. Crendo com o coração e confessando com a boca. E se você crê com o coração e confessa com a boca, você confirma isso no batismo. Porque a Bíblia fala que aquele ato é espiritual. Pode parecer muito simples, mas a vida cristã é assim. Coisas muito simples fazem absoluta diferença na sua vida. Porque nós vivemos em um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Você não consegue ver, mas tem anjos nesse lugar. Tem demônios andando lá fora, mas você não vê. Mas existe, é real. Não é invenção de gente que fala de libertação, de gente que vê demônio em tudo quanto é lugar. Eu não vejo, nem quero ver demônio hora nenhuma. Até que tinha vontade de ver anjo. Demônio não tem a menor vontade nem curiosidade de ver. Mas estão por aí, porque eu e você também somos seres espirituais. Então coisas muito simples, como um batismo, por exemplo. Ah, pastor, o que vai mudar ali? Eu afundo numa piscina e volto. Vai mudar que aquela água é que vai lavar e vai te enterrar completamente. Você é sepultado pelo batismo. E quando você sai daquela água, você sai uma nova pessoa, uma nova criatura. Pastor, que diferença faz isso toda? Você, ao se batizar, não é alvo mais da ira de Deus. Porque você deixa de ser pecador completamente. Você é justificado completamente ali naquele momento. Ora, então Deus, você não tem que viver mais como muitos vivem, achando que Deus está com raiva de você. Não está. Não tem como. Porque ele estaria com raiva, ou seria objeto da ira dele, aquele que não crê em Jesus. Aquele que ficou dentro da água seria objeto da ira de Deus. O que saiu de lá, não. O que saiu de lá já saiu completamente amalgamado com Cristo. Então Deus, se iria, vamos supor, em algum momento, fazer juízo contra a vida do Ageu, não pecou, eu agora vou exercer juízo. Quando ele vai para exercer juízo, ele vê a Cristo, ele fala: todo juízo já foi cumprido. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Porque lá na cruz ele falou: tetelestai, está consumado. Acabou, não tem mais nada para fazer. Que obra que você tem para fazer? Nenhuma. Não para ser salvo, nem para ser aprovado por Deus. Por quê? Tetelestai. Já está consumado, não tem mais nada para você fazer. A única coisa que você deveria fazer é se esforçar, porque para nós é um esforço mesmo, para entrar no descanso. De que Ele vive por você.
de que Ele trabalha por você, de que Ele luta por você, de que Ele vai adiante de você. Clama pelo Senhor. Irmãos, eu dei o testemunho para os irmãos daqui do hotel, mas eu vim para cá orando. Falei, Senhor, o que eu vou arrumar? Não tem jeito. Eu não tenho jeito de fazer nada. Então é o seguinte, só vai na frente, já quebranta o sujeito, resolve, toca no coração dele, para eu chegar lá e já está mansinho. Mas eu fiquei surpreso. Foi assim, ó, como se fosse assim, como se o hotel fosse do meu pai. Eu falei, do jeito que você quiser, aí tá bom. Faz aí, como você quer. Aliás, ele nos perguntou isso, como você quer? Vocês querem pagar quanto agora? Quer pagar quanto? Isso aí é propaganda das Casas Bahia. Quer pagar quanto? Falei, quer pagar nada. Quase que eu falei, nada. Quer de graça, mas você vê. Você fica tão constrangido que eu falei, não, deixa eu pensar um valor aqui. Nós vamos pagar tanto, nós vamos pagar o que a gente já tem na mão. Vamos pagar X, é o que a gente já tem na mão. E o restante? O restante não demora muito para acertar, não. Eu vou deixar aí. Ninguém precisa saber que está em aberto. Vamos fazer uma coisa entre nós. Eu vou deixar aí, mas não demora muito, não. Falei, não vai demorar, não. Vai ser assim, na semana, fique em paz. Não vai demorar, não. O que é isso? Favor da parte de Deus. Graça da parte de Deus. Olha só, continua aí, no verso 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Quem vive pela lei está sujeito à lei. Eu te pergunto, você consegue obedecer à lei? Então não viva por ela. Então viva pela graça. Porque pela graça alguém já cumpriu a lei por você. Agora, se quer viver debaixo da lei, viva. Mas você vai ter que andar direitinho. E é impossível. Só Jesus é que conseguiu. Se você acha que você consegue também, só que tem um problema. Tem um Deuteronômio 28 na sua vida. Se você pisar fora da faixa, vai dar problema. Tem 64 versículos de maldição sobre a sua vida. Depois você dá uma olhadinha em Deuteronômio 28. Tem uma entrada de bênção. E o resto das parcelas é tudo maldição. É para quem errar. E quem não vai errar? Não tem como, é impossível. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito. Mas você não é maldito, você é abençoado. Mas se você é abençoado, então sai da lei. Não fica em nada da lei. Porque uma beiradinha que você ficar na lei e não cumprir, vai ser amaldiçoado. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele pegou as maldições para ele. Não existe mais maldição para você. Não tem mais maldição reservada para você, a não ser que você se coloque debaixo da maldição. É uma escolha. Tudo na vida cristã é uma escolha. Pastor, como que eu me coloco debaixo de maldição? Vivendo pela lei. Querendo se santificar por si mesmo. Você vai se colocar em posição de maldição. Porque você está apresentando obras da lei para se justificar, para se santificar. E por obras humanas, ninguém vai se justificar. Ninguém vai se santificar. Você não está apto para isso. Cristo nos resgatou, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Os irmãos do louvor podem vir até aqui. Irmãos, como homem falo, um testamento embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma.
Não mude a palavra, não deturpe o evangelho, é o que Paulo está falando. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas promessas, não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isso, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa, pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que serve a lei então? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei então contra as promessas de Deus? É a lei contra Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei era para ser enxergada como uma promessa. A lei não era maldição, a lei era promessa. Era o não cobiçarás. Eu te prometo, você não vai cobiçar. Vai vir o ajudador, vai vir o consolador, vai vir o Messias. Calma, espera mais um pouco. Mas o sujeito tenta fazer por ele mesmo. Não, eu sou bom, eu consigo, eu não vou cobiçar. E aí não conseguia. E aí vivia como muitos crentes vivem hoje, frustrados, amargurados, porque nada e morre na praia. Por quê? Porque está buscando a aprovação de Deus. Mas você já foi aprovado por Deus. Você não tem que fazer nada para Ele te aceitar. Ele já te aceitou. Fique em paz. E desfruta da vida cristã, desfruta do seu Pai. Não é do Deus vingativo, não é do Deus que está pronto com a sua ira para te fulminar, para te disciplinar. Não, é o Abba Pai. O Espírito agora é de adoção, papai, paizinho, é isso. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, de condenação, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é simplesmente porque todo mundo veio de Deus. Todo mundo é filho de Deus, pastor, pela fé em Cristo Jesus. Senão não é. Todo mundo é criatura, mas um cachorro é criatura de Deus também. Mas você foi feito de modo assombrosamente maravilhoso, e Deus te chama para ser filho. Aos que reconhecerem a Jesus como único e suficiente Salvador, filho. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, por essa clareza, por essa revelação. Você foi salvo pela graça, amém. Isso você entende de uma maneira fácil. Mas não é só a porta de entrada para a vida cristã que é pela graça. Todo caminhar é pela graça. Tem coisas que eu e você ainda buscamos a aprovação de Deus. Pensa nessas coisas agora. Fecha os seus olhos e pensa nessas coisas. Você ainda se esforça por algumas coisas.
Ah, Deus, eu sou falho mesmo. Não, você não é falho. Você é perfeito como Ele é. Às vezes nós cometemos falhas, mas você não é falho. Você não é pecador. Você é justo. Você é santo. Você é perfeito, porque Ele é assim. E já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Ora, se é Cristo quem vive em você, deixa Ele viver, irmão. Deixa Ele fazer. Deixa Ele ir à frente. Deixa Ele guerrear. Deixa Ele batalhar. Deixa Ele trabalhar por você. Deixa Ele falar com seus parentes. Deixa Ele falar com seus familiares. Deixa Ele ganhar as pessoas. Para de se mutilar. Para de se esforçar. E para especialmente de se condenar. Porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Grava isso, está consumado. Tetelestai, grava isso. Está consumado. Não tem o que você fazer para acrescentar algo, para aumentar algo. Não! O que tinha que ser feito, Ele já fez. Você agora tem que deixa Deus fazer. Eu tenho sido ministrado por Deus nesses dias e ensinado as pessoas a isso. Meu irmão, tudo na sua vida vai dar certo. Basta você não desistir. É só isso. Deus só precisa disso de nós. Persevera, persevera. Se você não jogar a toalha, vai dar certo. Pode ser a situação mais complicada. Só não para, só não desiste. A vida cristã, Paulo fala que é uma caminhada, é uma corrida. Não para de correr. Se você não parar de correr, você vai chegar no final da corrida. Mas se você parar, aí não tem jeito. Você não vai completar a corrida e Deus quer que você complete a corrida. Mas Ele é que te dá força. Na verdade, Ele é que caminha por você. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, nos dê essa clareza nessa manhã. Nós te agradecemos, porque podemos perceber que temos vivido um evangelho de verdade, de realidade. Um evangelho que é libertador, aonde não há fardo, aonde não há jugo, aonde não há peso, aonde nós podemos viver a vida cristã em plenitude. Porque o Senhor nos ama e o Senhor já nos aceitou. Nada vai mudar essa realidade. Não há como desfiliar do Senhor. Tu és o nosso Pai. E ainda que nós venhamos a errar, e ocasionalmente erramos mesmo, Senhor, estamos em processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de reforma. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos auxilia, nos dê essa clareza. Ora agora, irmão, enquanto nós ministramos um cântico, fala com Deus, fala com o Senhor nessa hora. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, ora onde você está, meu irmão. Você tem liberdade. Você tem liberdade para falar com seu Pai. Oh Espírito de Deus, você não é pecador, você é justo. Você foi justificado pelo Senhor. Eu cantarei a ti. Oh,